Bom dia, irmãos. Tá funcionando? Tá? Bom dia, irmãos. Bom dia. Ok. Irmãos, hoje é dia de batismos. Nós temos em nossa igreja o hábito de realizar os batismos uma vez por ano. Nós temos em nossa igreja uma classe. Essa classe se chama Classe de Novos Membros. E nessa classe nós recebemos todos aqueles que têm interesse em fazer parte oficialmente da Igreja Batista Redenção. O objetivo da classe é esse, é conhecer essas pessoas e dar tempo para que essas pessoas sejam conhecidas por toda a igreja. Além disso, essas pessoas que querem ser membros da igreja devem também conhecer bem a igreja antes de se tornarem membros. Então, por causa disso, temos essa classe. Nessa classe, as pessoas fazem perguntas. Nessa classe, as pessoas recebem informações acerca da nossa igreja, algumas particularidades, alguns traços distintivos da nossa igreja. E depois de mais ou menos 1 ano e meio na classe, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo dos casos, até 3 anos na classe, a pessoa então se torna membro da igreja ou por aclamação ou por batismo. A nossa igreja, para ser membro na nossa igreja, é um processo lento. É um processo que acontece devagar, porque é a assembleia que recebe a pessoa. E a assembleia só recebe a pessoa depois que a conhece e depois que sabe que a pessoa conhece bem a igreja. Porque pode acontecer, e já aconteceu no passado, antes de termos um processo assim, já aconteceu de pessoas se tornarem membros muito rápido e depois dizerem: eu não sabia que a igreja era assim, eu não sabia que a igreja agia desta forma nesses casos. Se eu soubesse, não teria me tornado membro aqui. Isso já aconteceu na nossa igreja. Então, por causa disso, para que esse problema não aconteça, para que as pessoas conheçam muito bem a igreja antes de se tornarem membros, então nós temos essa classe. Essa classe é também, como é uma classe para novos membros, é uma classe também para novos convertidos, para pessoas que se converteram e estão dando os primeiros passos na fé cristã. Enfim, é uma classe que abrange todas as pessoas que querem ser membros da igreja, convertidos há mais tempo ou convertidos há menos tempo. E essa é uma classe grande até. Há épocas em que nós temos 60 alunos nessa classe. Atualmente eu creio que nós temos 40 alunos nessa classe, eu acho que atualmente. É uma classe de um bom tamanho. E um dos objetivos é também preparar pessoas que se converteram para o batismo. E uma vez por ano, então, nós realizamos um culto em que cumprimos essa ordenança de Jesus, que é o batismo. Então, o que está acontecendo hoje aqui é isso. É o nosso culto anual, a nossa reunião anual, que tem por propósito a realização de batismos. Isso acontece na nossa igreja só uma vez por ano. Hoje, nós teremos o batismo de 8 pessoas. 8 pessoas que serão batizadas hoje pelos pastores que os irmãos verão ali ministrando o batismo. Mas antes disso acontecer, enquanto eles se preparam para a realização dessa ordenança, eu gostaria de esclarecer algumas coisas acerca do batismo aqui, como eu faço anualmente, como eu faço todos os anos quando realizamos essa reunião, esse culto aqui. É muito importante esclarecer as coisas. Por quê? Porque há muita confusão nesse campo. Infelizmente, o meio evangélico se tornou um meio marcado por muitas superstições e enganos. Há muita mentira sendo difundida no meio evangélico. E uma delas, que não é recente, já vem de um bom tempo, de séculos na verdade, é a ideia da regeneração batismal. E o que é isso? A regeneração batismal. Essa doutrina ensina o seguinte, que para você ser salvo, não basta que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso não basta.
isso é somente uma parte. Isso é somente uma parte do processo de salvação, dizem por aí. Para que você seja salvo é preciso algo mais. Você tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador e você também tem que ser batizado. Se você crer em Cristo como seu Salvador, mas você não for batizado, então você não poderá ser salvo. O batismo é a parte que você cumpre para que você vá para o céu. Esse ensino é antibíblico e é decorrente de compreensões equivocadas de alguns textos bíblicos que as pessoas usam para ensinar essas coisas. Então, muitos crentes, novos convertidos especialmente, e outros já de bastante tempo, ficam preocupados dizendo: meu Senhor, eu creio em Jesus, mas eu não sou batizado ainda. Se eu morrer agora, vou para o inferno e tudo mais, ficam desesperados com isso. Há outras superstições ainda piores. Há seitas que ensinam que se você quiser prosperar na vida e ter uma vida abençoada, repleta de realizações e saúde, você tem que ser batizado. Então, você é um crente, mas você está lutando com dificuldades na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. O que está acontecendo? Então, o pastor diz para você: você precisa ser batizado para resolver isso. O batismo vai dar a você uma unção diferente, vai fazer com que você renasça para uma nova realidade e você então poderá desfrutar de certas vitórias. E as pessoas então fazem isso e se batizam com essa expectativa de prosperar, de melhorar de vida, de serem mais felizes. E existem seitas inclusive que renovam o batismo. Você é batizado, fica um ano bem, aí começa a ter problemas de novo na vida. Então o pastor fala para você: olha, você tem que ser batizado de novo. Há igrejas que tem um cartãozinho e você vai renovando anualmente o seu batismo para você não ter problemas na vida. Então eles olham se você está em dia com os seus batismos. E se você faz muito tempo que você não se batiza, está na hora de você rever isso aí e ser batizado de novo para poder melhorar de vida. São superstições, coisa do tipo de macumbeiro gospel, que entende que batismo é uma espécie de lavagem espiritual do corpo da pessoa, um fechamento, como falam aí as pessoas, os feiticeiros hoje em dia, né? Uma espécie de fechamento de corpo que possibilita que você receba bênçãos e proteção. Tudo isso é bobagem. Nada disso tem valor nenhum. Tudo isso é invenção. Tudo isso é fruto da imaginação das pessoas. O que a Bíblia realmente fala sobre o batismo? A Bíblia ensina que o batismo é, em primeiro lugar, uma profissão pública de fé. O batismo é isso. Se os irmãos olharem 1 de Pedro 3:21, os irmãos verão isso. É muito simples, é muito fácil de entender. Veja então 1 de Pedro 3:21. E nós destacamos isso para os irmãos em nossa classe, em nossa igreja. Esse é um dos objetivos do batismo. 1 de Pedro 3:21, que fala assim: versículo 21, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Falando aqui sobre o batismo. Não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação, diz aqui o texto, o batismo é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que significa isso? Os comentaristas tentam desvendar o significado da expressão indagação de uma boa consciência para com Deus. E qual é a resposta, a explicação mais plausível disto aqui? A explicação mais plausível disso aqui, mais aceitável disso, é que ao tempo do batismo, no momento do batismo, o ministrante, a pessoa, o pastor ou a pessoa que vai realizar o batismo, ela indaga o batizando. Ela faz perguntas ao batizando.
E que perguntas ela faz? Ela faz perguntas relacionadas à consciência, ao que a pessoa pensa em relação às coisas de Deus. Então, nós vemos aqui nesse texto um sinal de que o batismo então seria um momento em que aquela pessoa que está sendo batizada, sendo indagada, ela tem a oportunidade de expressar publicamente o que ela crê. Então, por isso, na tentativa de realizar o que esse texto encerra, o que nós fazemos durante o batismo? Os irmãos verão aqui, o batistério está aqui, para quem não viu ainda. Isso aqui é o batistério, tá bom? O batistério está aqui. Os irmãos verão que o pastor, antes de mergulhar, antes de inserir a pessoa na água, de mergulhar a pessoa, de imergir a pessoa, o pastor faz perguntas para a pessoa. E que perguntas ele faz? Ele faz perguntas relacionadas à consciência da pessoa diante de Deus. E questiona o seguinte: olha, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você crê nisso? Ele é, de fato, seu Redentor? Você crê nele só? E então, em face dessas perguntas, a pessoa tem a oportunidade de professar diante de todos que estão aqui, crentes e não crentes, a sua fé. Então, o batismo é isso, entre outras coisas. Por isso é importante o momento da indagação. Não é mero protocolo, não é mera formalidade, não é mera tradição, não é mero costume. Nós cremos que o texto que está diante de nós aponta para isso. É necessário que o batizando seja indagado acerca do que há na sua mente, na sua consciência em relação às coisas de Deus, em especial, já que o tema da passagem é a salvação, em especial no campo da salvação. Esse é um dos motivos pelo qual nós não batizamos bebês. Não há sentido para nós nisso. Como batizaremos um bebê? Como faremos uma indagação a um bebê de 8 dias, de 10 dias, de um mês? Como isso seria possível? Isso não faz o menor sentido. Não há razão nenhuma nisso. Não há lógica nenhuma nisso. Não há fundamento nenhum nisso. Então, por isso, nós não, entre outras coisas, nós não batizamos bebês. Esse é um dos motivos pelo qual não batizamos bebês. Mas, o batismo, além de ser isso, uma oportunidade em que a pessoa expõe os seus pensamentos e a sua fé diante de todos aqui, o batismo é também uma forma em que a pessoa se mostra, se apresenta como alguém que se identifica com os discípulos de Jesus. E isso é muito importante também. É uma cerimônia, é um rito proclamativo em que a pessoa diz: vejam, por meio desse ato solene, por meio dessa cerimônia simbólica, eu estou dizendo a vocês que eu me identifico com os seguidores, os discípulos de Jesus. E nós percebemos isso em Mateus 28, 19. É um texto muito conhecido. Os irmãos devem observar as relações presentes nesse texto. Vejam Mateus 28, 19. Prestem atenção no que está escrito aqui, porque existe uma conexão. Mateus 28, 19, existe uma conexão entre os elementos que integram esse versículo. Mateus 28, 19. Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E vejam, como a inserção no corpo de discípulos de Jesus é demonstrada aqui, pode ser demonstrada aqui de acordo com esse versículo. Como eu faço discípulos? Como alguém entra na escola na qual Jesus é o mestre?
Como alguém diz, eu me matriculei nessa escola. Como alguém diz, eu sou um discípulo do Mestre Supremo. Eu sou um discípulo do Mestre Jesus Cristo. Como alguém diz isso? Como alguém afirma isso? O texto, então, do versículo 19 diz, fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E além disso, além de batizar essa pessoa que por esse gesto se identifica com os discípulos de Jesus, o texto prossegue dizendo algo mais que essa pessoa então passa a ser objeto. O texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como surge então um discípulo de Jesus? Como um discípulo de Jesus se manifesta ao mundo de modo visível? Como um discípulo de Jesus se apresenta oficialmente como seu seguidor e aluno? Por 2 meios. Ele é batizado e ele passa a ser ensinado nos caminhos do Mestre. Então ele pode dizer, eu sou um verdadeiro discípulo. Por quê? Porque as 2 orientações aplicáveis ao discípulo foram aplicadas a mim. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sou ensinado pelos mestres da palavra. Eu sou ensinado, tendo como matéria de estudo os ensinos do Mestre. Eu sou um discípulo. Não existe um discípulo de Jesus que não passe por isso. Pastor, eu sou crente, mas não fui batizado. Está na hora de acordar. Mas o batismo não salva, mas é a expressão de obediência e a expressão de ser um discípulo. Você tem que ser, se você é um crente, você tem que ser batizado. E se você é um crente e não vai à igreja e é batizado, aí você é um discípulo que não vai à escola. Isso não pode existir. O discípulo de Jesus, ele é batizado e ele busca o conhecimento, o ensino do Mestre, estando com seus irmãos na escola da fé, que é a igreja. Muito bem, então o batismo tem, entre outros, esses 2 objetivos: a proclamação de uma boa consciência e a afirmação diante de todos de que a pessoa batizada entrou oficialmente para o grupo de discípulos do Mestre. Mas há um outro significado também. O outro significado é um significado simbólico. O batismo também simboliza, é um símbolo também de lavagem espiritual. Quando o apóstolo Paulo foi batizado, Ananias disse para ele, olha, seja batizado e lava os seus pecados. Isso acontecia na época, essa linguagem era usada na época, porque as pessoas na época, elas eram batizadas no momento da conversão. Então, por causa disso, muitas vezes as pessoas usavam termos intercambiáveis ou expressões intercambiáveis para se referir à conversão da pessoa. Porque o batismo se mesclava com o momento da conversão. Então, se você perguntasse para alguém quando você foi batizado, era o mesmo que você perguntar quando você foi salvo. Então havia essa conexão. E por isso, então, Ananias disse para Paulo, olha, seja batizado lavando os seus pecados. Porque no momento da conversão de Paulo é que ele foi batizado. O que lava os pecados não é a água do batismo. Ela não pode produzir isso, mas ela simboliza isso. A lavagem espiritual vem pela fé em Jesus, mas o batismo simboliza isso. Se os irmãos olharem 1 Coríntios 6,11, os irmãos verão o que acontece com o crente. 1 Coríntios 6,11. Vejam o que acontece nesse texto, 1 Coríntios 6,11, mostrando a realidade
experimentada no campo espiritual por cada crente. Vejam, existem aí vários verbos na voz passiva, os irmãos podem perceber, e se você é um crente, isso tudo descreve você. Se você não é um crente, é triste dizer, mas nada disso se aplica a você. Nenhum verbo, nada, absolutamente, nada. Mas se você é um crente, esses verbos todos se aplicam a você. Você é um grande privilegiado, porque todos esses verbos, aqui na voz passiva, descrevem a sua realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim no capítulo 6, versículo 11: Tais fostes alguns de vós. Ele tinha acabado de fazer uma lista de pecados horríveis, de práticas assustadoras de iniquidade. E ele diz então, tais fostes alguns de vós. Vocês, no passado, alguns de vocês, foram tudo isso. Mas vejam o que aconteceu quando vocês creram em Cristo. O texto diz, mas vós vos lavastes, diz o texto. Vocês foram lavados, vocês estavam sujos. Vocês estavam mergulhados na mais profunda imundícia. É impossível imaginar alguém mais sujo do que você antes da sua conversão. Você não era somente sujo. Além de sujo, você era um cadáver em processo de putrefação. Ou seja, você era um cadáver apodrecendo na lama. Você consegue imaginar um quadro mais imundo do que esse? Você era um cadáver apodrecendo na lama. Você era isso. Mas o que aconteceu? Mas vós vos lavastes. O Senhor lhes deu vida e os lavou. E o texto prossegue. Mas fostes santificados. Ele separou vocês, revestiu vocês de dignidade e os colocou na sua família. Ele mudou totalmente a sua posição diante dele. Vocês eram inimigos, repugnantes, fracos, mortos, distantes dele. Ele os santificou. A palavra santificar significa separar para um propósito divino. Ele separou vocês para propósitos divinos, santos, e os inseriu em sua família, em sua casa, para o cumprimento desses propósitos. Vocês foram santificados, mas fostes justificados. Esse é um verbo do contexto jurídico. Significa que vocês eram criminosos, condenados, mas ele anulou a sentença de vocês. Vocês eram condenados, criminosos condenados, mas ele anulou a sentença, ele justificou vocês. Tudo isso aconteceu com vocês. Lavagem, santificação, perdão judicial. Isso aconteceu com vocês, por meio de Jesus. Diz o texto aqui. E então agora, o batismo tenta demonstrar ou reproduzir ou simbolizar um desses aspectos. Por meio do mergulho na água, então nós simbolizamos essa lavagem. A primeira parte do versículo é simbolizada aqui. A pessoa passa pela água e com isso ele está dizendo, vejam, o que acontece aqui comigo, que vocês estão vendo de modo simbólico, aconteceu de modo real na minha vida espiritual. Eu fui lavado. Essa água não lava ninguém dos seus pecados. Essa água não é ungida, santa ou sei lá o quê. Nada disso. É a água da Sabesp, essa aqui. Deve até estar contaminada. É uma água comum. Eu não beberia essa água sem passar pelo filtro. De jeito nenhum. É água como outra qualquer. Mas ela aqui será usada para simbolizar uma realidade maravilhosa. Essas pessoas que serão batizadas estarão dizendo, vejam o que aconteceu comigo quando eu criei. Não o que está acontecendo agora. Isso é só um símbolo do passado. Vejam o que aconteceu comigo quando eu criei em Jesus.
eu fui, entre outras coisas, eu fui lavado. Eu era sujo. Deus olhava para mim, ele tinha repugnância, nojo. Eu era sujo. Os meus pecados eram manchas, nódoas. Eram marcas imundas em mim, na minha alma, no meu coração, no meu espírito, na minha vida. Marcas imundas. Deus olhava para mim e sentia nojo. Mas ele me amou, não porque ele me achou lindo, mas ele me amou porque teve misericórdia. O seu amor não foi por admiração. O seu amor foi por misericórdia. Foi um amor misericordioso. E ele então me lavou quando eu criei em Jesus. Foi isso que aconteceu comigo. E eu quero mostrar isso para vocês, proclamar isso para vocês de modo simbólico, através do batismo. E é o que essas pessoas farão daqui a pouco. Elas estarão dizendo para vocês: eu fui lavado quando eu criei em Jesus. Todos aqui foram? Todos aqui podem proclamar isso? Todos aqui foram lavados? E finalmente, o batismo tem um outro objetivo também proclamatório, que se encontra em Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. É o último objetivo proclamatório. Vejam o que diz aqui esse versículo, é muito simples. Esse versículo apresenta um pequeno processo. Fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse versículo conecta ao batismo duas ideias: a ideia de morte, sepultamento e ressurreição. Isso acontece quando a pessoa crê em Cristo. No passado, os apóstolos e escritores do Novo Testamento associavam isso à conversão. Como eu disse, o batismo acontecia ao tempo, no momento da conversão. Não era um tempo depois. Era imediatamente. A pessoa se convertia, ela era imediatamente batizada. E havia uma conexão do batismo, do símbolo do batismo, com esse processo: morte, sepultamento e ressurreição. O que acontece aqui, o que vai acontecer aqui, nesse tanque, que nós chamamos de batistério, é a dramatização desses três atos. É uma dramatização que os irmãos verão aqui. É uma pregação silenciosa. É uma pregação teatral. Eles estarão, por meio dessa dramatização, dizendo o seguinte: vejam o que aconteceu na minha vida quando eu criei em Jesus. Eu morri. Eu morri quando eu criei em Jesus. E ao morrer, crendo em Jesus, eu fui sepultado. E então, daí vem o gesto da imersão na água. Esse gesto que imerge o candidato na água, simboliza o seu sepultamento. Ele não está sendo sepultado agora, ele já foi sepultado. Mas ele está dramatizando e proclamando que quando ele creu em Cristo, algum tempo atrás, ele foi sepultado. Mas vocês verão que o pastor, ao mergulhar a pessoa na água, não mantém ela lá. Nem pode. Bem depressa, depois de sepultá-la, dramaticamente, de forma dramática ou de forma dramatizada, não dramática, mas dramatizada, ao fazer isso, ele depressa a faz levantar. E o que significa isso? A sua ressurreição. Então, de modo dramatizado, aquela pessoa diz: vejam, eu morri quando eu criei em Cristo. Morri para o mundo. Morri para mim mesmo. Fui sepultado. Mas ressuscitei para uma nova vida. Eu sou uma pessoa nova. Todos aqui devem saber disso. Dirão silenciosamente os batizandos, sem abrir quase a sua boca,
sem dizer nada, proclamarão a todos vocês: vejam o que aconteceu comigo, vejam o que Jesus fez comigo. Eu morri, fui sepultado e ressuscitei. Aquele velho homem não existe mais. Ele foi sepultado e ressuscitou para uma vida nova. Tudo isso os irmãos verão aqui hoje. Essas proclamações, essas dramatizações, os irmãos verão aqui hoje. E a nossa súplica a Deus é que todas essas proclamações e todas essas dramatizações que os irmãos verão 8 vezes aqui, os irmãos verão 8 proclamações, 8 dramatizações. A nossa súplica é que, na medida que os irmãos forem percebendo e vendo essas proclamações e essas dramatizações, o Espírito Santo fale aos seus corações, por meio desses sermões silenciosos, por meio desses sermões sem palavras, que o Espírito Santo fale aos seus corações. Aos que são crentes, vendo essas coisas, façam com que do seu coração brote um louvor genuíno, dizendo: Senhor, obrigado, porque isso aconteceu comigo também. E aqueles que não são crentes possam dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu também quero ser um discípulo de Jesus. Eu também quero ser lavado. Eu também quero morrer, ser sepultado e ressuscitar para uma vida nova. Salva-me, perdoa-me pela fé em Jesus. Eu o recebo agora. Eu agora quero ser lavado. Eu agora quero ser sepultado. Eu agora quero uma vida nova. Que ao longo dessas dramatizações, o Espírito Santo os convença disso tudo. Vamos orar. Senhor Deus, move os corações desta manhã. Corações distantes, indiferentes, corações zombeteiros, corações que não se importam com a sua palavra. Move-os, ó Deus. Move-os para que olhem para o que realmente importa. Para que olhem para aquilo que pode livrá-los de um abismo que eles não podem imaginar o tamanho. Eu não conheço todos aqui, ó Deus, mas havendo corações assim, indiferentes, incrédulos, distantes, zombeteiros, que o Senhor trabalhe neles por sua misericórdia e os desperte para o que realmente importa, enquanto há tempo. Faça, ó Deus, com que a sua salvação se estenda sobre todos neste salão, que aqueles que não te conhecem possam ser tangidos por sua graça maravilhosa, e que ainda hoje aqui, antes deste culto terminar, que haja sepultamento e ressurreição, que haja lavagem, santificação e justificação. Trabalha no coração daqueles que não são seus, para que arrependidos creiam em Jesus e sejam crentes, discípulos, salvos, em novidade de vida. E aqueles que já são, ó Deus, fortalece-os por meio dessas palavras. Instrui o seu povo, seus discípulos, por meio dessas palavras. E que sejam assim, ao ouvi-las e ao retê-las, sejam assim acometidos de intensa alegria e paz, sabendo que são salvos pelo Senhor, que são membros da sua família, que são discípulos na sua escola santa, e tomados de alegria e de paz, possam agradecer ao Senhor com inteireza de coração e ajustar cada aspecto da sua vida, de tal modo que cada um desses aspectos se harmonize com aquilo que o Senhor quer. Pedimos essas bênçãos, te louvamos por esse tempo,
Em nome de Jesus. Amém.